Parabéns aos envolvidos, porque minha nossa senhora China, vocês conseguiram criar um anime melhor do que 99% das coisas que estão lançando agora. E o pior de tudo, não é só a animação, se fosse só isso seria até sem graça. Também tem uma história do caramba, meu parceiro, que você não pode perder. Eu sou York e Tube Hero X não é só um anime do caramba, como também representa uma provável concorrência pros japa. Porque sério, o nível disso daqui é tão alto, mas tão alto, que não é um ICK genérico que vai passar isso daqui. Mas espera, vamos por partes, principalmente porque eu sei que tu clicou nesse vídeo pra saber que diacho de anime é esse daí que eu tô falando, que parece Arcane, mas é um anime e por algum motivo que eu não sei, é de super-heróis muito loucos e por aí vai. Portanto, eu explicarei pra você. Conta a história de todos os 10 heróis do top 10 de heróis deste mundinho aí, que basicamente os super-heróis têm os seus poderes e também todas as outras coisas, baseado em quanto as pessoas gostam dele. Então, meio que os poderes dele são baseados no que o público quer que ele seja. Tanto que os heróis às vezes não podem fazer coisas que o público não quer que ele faça. Tipo, se o público não quiser que ele vá atrás de alguém, ele não vai conseguir ir atrás de alguém, compreendeu? É meio maldição, mas tudo bem, né? A gente compreende. Falando mais sobre a produção, em resumo, você mistura o Sawano, vindo diretamente de Solo Leveling e outras várias coisas, pega também a animação 2D de Jujutsu Kaisen lá pra Shibuya mais ou menos, pega a animação 3D de Arcane e um diretor que tem um molho, porque meu Deus do céu, o cara além de dirigir a história também faz a história. E a gente fica doido, porque pelo amor de Deus, esse cara só faz plot twist em cima de plot twist, em cima de plot twist, em cima de plot twist. E o pior de tudo é que eu não tô nem brincando e nem exagerando, é literalmente isto mesmo. Isso daqui tá incrível e o pior de tudo é que não é nem o ápice do que os caras conseguem fazer, meu parceiro. Tipo, sério, tem literalmente a porra de um personagem que tem o poder de fazer todo mundo que tá na produção trabalhar mais. Porque o cara transforma as coisas de 2D pra 3D e por aí vai toda hora. E que todo mundo olha pra ele e já sente até raiva lá na produção dessa coisa. Mas você sabe de que ninguém sente raiva nesta vida? Você, meu querido amigo, que está assistindo esse negócio. Porque eu sei que você é incrível. E por este motivo você vai pegar e clicar nesse botão de inscrever-se, dar o like e apertar esse sininho. Pois você sendo incrível do jeito que é, sempre estará por aqui para quando eu for fazer um vídeo muito legal como esse de Tube Hero X e outros de outras coisas como mangás e coisas do mundo dos animes e por aí vai. Mas algo interessante também a ser dito sobre esse negócio de ficar trocando de 2D para 3D toda hora. O 2D não é usado à toa, sabe? Só pra dizer, ah, tem 2D e 3D na mesma história. Não, 2D é utilizado mais para momentos emocionantes, quando precisa mesmo daquela emoção filha de uma égua. E o 3D é normalmente usado mais em momentos assim que estão só tendo conversinha e coisas normais, o que é muito maneiro, porque tipo, o 2D passa mais emoção, o 3D passa mais outra coisa e é mais fácil de fazer, então fica melhor, mas ao mesmo tempo é feito de uma forma maravilhosa, então você não sente diferença nenhuma. Eu acho que vale a pena mesmo sendo 3D caso você não goste, porque cara, é muito boa a história, pelo amor de Deus. No primeiro episódio a gente já tem nosso primeiro grande mistério, porque essa história é cercada por mistérios. É basicamente este aí, o branquinho, o nome dele é Nice, e ele é o super-herói classe 10, basicamente. E tipo, tá lá o Lin Lin, que é o protagonista, né, começamos a historinha com ele no primeiro episódio, e ele tá lá em cima do prédio todo triste porque foi demitido e simplesmente aparece o Nice e ele se joga do prédio e se churrasca. Por quê? Ninguém sabe até hoje. Mas a gente sabe que o cara era meio doidinho da cabeça por fotos que o diretor soltou por aí na internet. E sim, ele solta fotos aleatoriamente da história na internet, ninguém entende nada, ninguém sabe de nada, e tem uma porrada de trailer também que mostra um monte de coisa. Enfim, essa história tem muita confusão na cabeça de muita gente, muitas teorias, mas é isso que faz legal também ao mesmo tempo. E aí por causa dessa confusão toda, o Lin Lin, que tava lá na frente, acaba ele substitui o Nice porque eles são parecidos, mas a questão toda gera toda uma situação, isso daí, essa substituição, e em meio a isso, ele acaba conhecendo a namorada, entre aspas, do Nice, que era a mulher que ele gostava na vida, né, ele admirava muito e tal, que era outra super heroína, que no caso era a tal da Moon, e aí ele acaba se apaixonando por ela, do mesmo jeito que ela acaba se apaixonando por ele também com o tempo. Isso daí gera toda uma trama muito maneira, inclusive, que eu não vou dar tanto spoiler assim, mas o que me deixa curioso, e não é só eu, é todo mundo que assiste essa história, é o que cacetes foi que aconteceu no final do arco do Lin Lin, porque ele tava lá, finalmente se tornou um herói do jeito que ele queria, finalmente ia conseguir ficar com a mulher que ele gostava, finalmente tava tudo dando certo, quando do
nada surge o próximo protagonista que a gente vai falar, que é o tal do E-Soul. O cara simplesmente mata a tal da Moon, porque ninguém sabe. E acaba aí, e aí agora o próximo arco é do tal do E-Soul. E é isso. Ela já tinha morrido antes. A gente não tinha entendido bosta nenhuma, porque isso tinha acontecido no final do primeiro episódio, ninguém entendeu nada. Aí no segundo episódio não gerou consequência nenhuma. Meu Deus, me dá uma explicação. Seja looping temporal, seja viagem no tempo, seja lá o que for, premonição, eu não sei. Mas me explica o que tá acontecendo, cara. Mas ok. Agora falando do próximo protagonista, que é o próximo herói, que é o E-Soul, a gente já começa o episódio desse arco já meio uou, o que está acontecendo? Porque o E-Soul simplesmente aparece lá, salva um moleque. Olhamos no futuro e vemos que basicamente o moleque lá que foi salvo pelo E-Soul não tem nenhum índice de confiança, porque como nesse mundo tudo é baseado em confiança, o moleque é um coitado, ninguém acredita nele em nada, então ele não tem confiança nenhuma de ninguém. Sendo assim, ele não consegue quase nenhum trabalho, e o trabalho que ele conseguiu é o de ser um ator que interpreta o E-Soul para criança. Até aí tudo bem, mas já temos mais mistérios sendo colocados, porque aparentemente o tiozinho que ajuda esse moleque aí sem nenhuma sorte na vida, liga para uns bandidos para sequestrarem uma criança. Este cara que atua como E-Soul basicamente viu sequestrarem o moleque, e como o cara que se fantasia de E-Soul conhecia o garoto, ele pegou e correu atrás dos bandidos para salvar ele. E aí dessa forma rola toda uma cena muito foda, meu irmão, que perseguição maneira, cara. E o pior de tudo, é tudo em 3D, não tem quase nada ali em 2D. Além de que, nessa cena gera toda uma situação que ele salva o moleque, claro, só que nessa história ele acaba ganhando confiança do moleque e ganha poderes. Inclusive, basta só uma pessoa pra você conseguir, né, ter algum poderzinho, a confiança de uma pessoa, que é muito louco, inclusive. E graças a isso, esse moleque acaba meio que se tornando o E-Soul 2, porque já tinha um, que é o original, né, e aí gera toda uma trama envolvendo ele ser o segundo E-Soul, que tá ficando mais famoso do que o original, e aí tem uma questão meio contratual lá, que os caras estão tentando pegar e botar ele na justiça por direitos autorais, dona Nintendo entende muito bem isso, e meio que nós estamos nessa agora, né, nessa de morte, tristeza e coisas loucas acontecendo. E mano, isso daqui aconteceu só em o quê? 6 episódios? 7? É coisa pra cacete, além de que tem uma porrada de teoria sendo gerada, pelo menos na minha cabeça, em cima de todas as coisas que acontecem, só da abertura, da ending, já tem teoria. Aí você vê os episódios e você fica doido, meu parceiro. Mas não pense que é só esses 2 heróis que eu mostrei aí, não. Ainda tem toda a história de outros 8 personagens que a gente vai ver nesses próximos 24, 25 episódios. E eu, sendo este youtuber que estou falando agora com vocês, falarei o nome, mais ou menos, quem é os próximos personagens. Começando pelo ranking 10, nós temos o Nice, que é o branquinho aí. Tipo, agora o ranking 10, na verdade, é o Lin Lin, que é outro personagem, basicamente. Mas o Nice em si tá dito sendo como número 10, ele ainda vai aparecer em outros episódios, então tá aí. Ele é esse aí, ele tenta ser perfeitinho e ele se churrascou justamente porque eu acho que ele tava ruim com isso. No rank 9 nós temos o tal do E-Soul. A história é tanto plot twist, mas é tanto plot twist que eu não duvido que o E-Soul 2 se torne o original, ou que o original seja o E-Soul 2 por causa de coisas temporais e viagem no tempo e por aí vai. Eu não duvido. No ranking 8 nós temos o cachorro de chapeuzinho e gravata, Aro, que no caso é só um cachorro que quer proteger e ajudar sua dona, que por causa disso ficou famoso e acabou ganhando poderes de se transformar em pessoas com habilidades e por aí vai. No ranking 7 nós temos a Lucky Cyan, que para os íntimos é Ciano da Sorte. Ela é basicamente uma cantora que tem muita sorte, esse é o poderzinho dela. E além do mais, mostra que tem coisinhas no fundo nos trailerzinhos dela, principalmente envolvendo talvez um irmão ou um pai, que os doidos lá das empresas que mandam nela não deixam ela chegar perto, coisa parecida. Ranking 6 nós temos a tal da Loli, que não é uma Loli, que na verdade é tipo uma garota meca que faz uns robozão louco, e é isso, tipo, ela não mostra muita coisa além disso. O ranking 5 é o The Junis, que é basicamente um moleque furry, que tem um bichinho que se transforma num lobão com um chifre na cabeça, grandão, preto, assim, bonitão, e no caso, ele mesmo também vira um treco que não aparece nos trailers, porque pelos trailers mostra que esse moleque fez alguma merda, não sabemos qual, mas alguma coisa ele fez. Ranking 4, nosso emo da lista, Ghost Blade, que literalmente o emo da lista, ele basicamente só sofre nos trailers dele, a musiquinha dele é toda triste, e muito provavelmente ele sofreu um monte de experimento maluco, ou ele perdeu alguém muito importante, não sei quem, e ele é meio doidinho da cabeça por causa disso, e é isso. Indo pro top 3, nós temos o Dragon Boy, não é Dragon Ball não, é Dragon Boy, que no caso é um moleque que mete porrada em todo mundo, tipo, em termos de força física, ele deve ser o cara mais forte, né? Ele é só o cara que mete porrada em todo mundo mesmo, e ele é meio doidinho das ideias, é literalmente só isso. Top 2, Queen, personagem que eu estou muito
muito pouco hypado, muito mesmo. Que no caso é só literalmente uma personagem que tem aquele famoso complexo de eu tenho que ser o mais foda de todos, porque né, ela tá em segundo lugar, mas ela não tá em primeiro. E não estar em primeiro já é um problema, compreendamos esta parte. E por último, mas não menos importante, nós temos o número 1, o X, que é o cara que basicamente todo mundo tem certeza que tá tramando alguma coisa, sério. No caso, nós, pessoas que estamos assistindo. Porque não é possível, velho. Além do cara ser forte para um cacete, diz que o cara não tem vinculação com nenhuma empresa, ninguém sabe nada dele, todo mundo não entende nada dele. E também pelos trailers que mostra que o cara é só um humano comum que tem superpoderes, é super famoso, aí muda de roupa e coisas do tipo, e faz tudo isso com um estalo de dedo. Sério, esse cara tem mistérios a serem destacados, principalmente por causa da engine, que mostra ele fazendo as coisas doidas, da opening, que sempre mostra ele estralando o dedo e fazendo coisas e por aí vai. Esse cara tem muita coisa a ser contada, mas a gente descobre o que é com o tempo. E comigo, neste vídeo, que muito provavelmente serve pra saber se você vai assistir Tube Hero X ou não, eu te digo, meu brother, se tudo isso daqui não te convenceu a dar pelo menos uma chance pra esse negócio, nem que seja uma olhadinha de boba, eu tenho certeza que você faz parte de uma das pessoinhas deste vídeo bem aqui.